Vocês já pararam para pensar que uma das grandes alegrias da vida é uma boa companhia? Uma companhia que combine com a gente? Ou, como dizem nos dias atuais, uma companhia que dê match? Seja uma companhia física ou espiritual. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Sobre fé, sobre coragem e a certeza de que nunca estamos sós. Meu nome é Jefferson Marques e é uma alegria estar aqui com vocês. Então, vamos começar. Como eu disse, o assunto de hoje será fé, coragem e a certeza de que nunca estamos sós. E é exatamente daí que eu quero começar. A certeza de que nunca estamos sós. Isso é bom. Termos companhia é bom, seja esta companhia física ou espiritual. E eu quero falar primeiro das companhias físicas. Quase todos nós, em determinados momentos, gostamos de ter companhias físicas ao nosso lado. Sobretudo se essas companhias forem agradáveis, nos trouxerem uma alegria, um bem-estar. Que maravilha! A pergunta é: você é uma boa companhia? Vou repetir, a pergunta é: você se considera uma boa companhia? Ou é o tipo de pessoa que quando chega em uma roda, a roda se desfaz? Se você fizer parte deste grupo de pessoas que quando chega, a roda se desfaz, talvez mereça uma avaliação. Porque talvez as pessoas que estejam com você, ao seu lado, seja por caridade, por falta de opção, por interesse, e isso não é bom. Quando três pessoas, isso acontece invariavelmente, quando três ou mais pessoas olharem para você e disserem a você: olha, você é uma pessoa bacana, legal, a sua companhia é agradável, acredite, porque você tem esta característica. Então, se aproprie disso. Agora, se você estiver ouvindo por aí também que você é uma pessoa desagradável, chata, que só sabe falar e não consegue ouvir, talvez mereça prestar um pouco mais de atenção para que se torne uma pessoa mais querida e as companhias que estiverem ao seu lado estejam por afetuosidade e não por caridade, interesse ou por falta de opção. É preciso ser muito ingênuo para achar que se o meu comportamento, de novo, for chato, inconveniente, se eu só falar e nunca ouvir, eu atrairei para o meu lado pessoas agradáveis, de bem com a vida, que conseguem ver o colorido da vida. Não vai ser assim. Nós atraímos para nós, na maioria das vezes, semelhantes. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a seguinte: seja para o outro a companhia que você gostaria de ter ao seu lado. Faça o dia do outro um pouco melhor. No calendário cristão, nós estamos no ano de 2021. 2021 depois de Cristo. Depois que este ser de luz passou pela terra e nos ensinou muitas coisas, mas a principal, a lei do amor. Então nós podemos fazer com que o dia do outro seja antes e depois
da nossa passagem. Tenho certeza que vocês já passaram por situações em que uma palavra faz o seu dia melhorar, que uma atitude faz com que você se sinta melhor. E nós também já fizemos isso. Quando ouvimos alguém dizer: puxa vida, olha, a sua companhia me fez tão bem, fez meu dia melhor. O que você acaba de me dizer fez com que eu tivesse mais coragem para fazer algo que eu estava relutando. Nós podemos fazer com que o dia do outro seja antes e depois de nós. Só que tem um outro lado dessa história que é muito legal. Algumas pessoas, ao observarem uma certa dificuldade em lidar com outras pessoas, acabam se reservando mais, tendo poucos relacionamentos, poucas amizades e tá tudo certo. O ponto é, nós podemos até nos isolarmos do convívio humano. No entanto, nós não conseguimos nos livrar da nossa própria companhia. Nós podemos ir para qualquer lugar, nós estaremos juntos de nós mesmos. Por isso, é fundamental que nós sejamos ótimas companhias para nós mesmos. Do contrário, nós seremos insuportáveis para nós mesmos. E aí, como nós não estamos nos relacionando muito com as pessoas físicas, passaremos a nos relacionar por atração com as pessoas invisíveis, que também podemos dar o nome de espíritos. Então, a partir do nosso comportamento, do nosso estado de espírito, da forma como vibramos, nós atrairemos espíritos afins e, com exceção de algumas pessoas que conseguem ver estes espíritos, nós não os veremos, mas ainda assim teremos suas companhias. Então, é inteligente e aconselhável que as companhias invisíveis para nós sejam as que possam nos ajudar, contribuir, porque nós nunca estamos sós, mas é importante saber quem está ao nosso lado, sobretudo aquelas companhias que não conseguimos enxergar. E isto depende do nosso estado de espírito, das nossas escolhas, do nosso comportamento. Não dá para esperar que teremos anjos de luz ao nosso lado se estivermos em vibrações absolutamente contrárias a estes espíritos. Faz sentido? E o mais legal dessa história é que todos nós, de uma forma ou outra, alguns mais, outros menos, temos a percepção dessas companhias espirituais de forma mais sutil, de forma mais imperativa, ou de uma forma bastante frequente. Vai depender muito da condição de cada um de nós. O Livro dos Espíritos, na questão 514, ele nos ensina uma coisa que eu achei assim fantástica, que nós temos 3 tipos de relacionamento com a espiritualidade, 3 grupos de espíritos. Grupo número 1, os espíritos amigos e familiares. Grupo número 2, os espíritos protetores. E grupo número 3,
os espíritos diversos. O primeiro grupo, o grupo dos espíritos amigos e familiares, são aqueles que nós fomos conquistando ao longo das nossas existências. E estes, sempre que autorizados, eles aproximam-se de nós para nos intuir em relação a uma decisão que precisamos, aproximam-se de nós para nos sugerir algum tipo de mudança em relação a comportamento, para nos acalentar, para fazer com que nos sintamos mais próximos dele e que os vínculos ainda existem. Mas os espíritos amigos e familiares, de novo, eles aproximam-se de nós sempre que autorizados e que sua presença não atrapalhe o nosso desenvolvimento espiritual. O segundo grupo, o grupo dos espíritos protetores, anjos de guarda, ou como querem chamar estes abençoados amigos, estes sim estão conosco desde que nascemos, desde o nosso planejamento reencarnatório. E eles ficam conosco prontos para nos atender no que diz sentido ao nosso desenvolvimento. No entanto, quanto menos atenção nós damos a estes espíritos protetores, mais na deles eles vão ficando. Ou seja, eles não irão fazer algo que nós não queremos. Se nós não procuramos a sua ajuda, a sua orientação, se nós não acatamos aquilo que eles estão intuindo, eles deixam que o nosso livre-arbítrio nos guie. E isso é muito interessante, porque à medida que nós deixamos de nos conectar com os espíritos protetores, eu tenho uma super ferramenta na mão, mas que eu abro mão de utilizar. O amoroso dessa história é que, à medida que nós buscamos nos aproximar destes anjos protetores, eles se colocam à disposição para nos ajudar, nos intuir novamente. O ponto é que, muitas vezes, as intuições e as respostas desses amigos protetores acabam não nos agradando muito e nós escolhemos um outro caminho. É o livre-arbítrio. E por último, e não menos importante, os espíritos diversos. Os espíritos diversos são aqueles que são atraídos pelo nosso modo de viver, pelo nosso comportamento, pela nossa vibração. E daí nós teremos ao nosso lado os espíritos que estão vinculados aos nossos pensamentos. Né? Se eu estou pensando em uma determinada linha de pensamento, são esses que eu terei ao meu lado. E é assim, ou seja, nós teremos ao nosso lado os espíritos que estiverem alinhados com o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E esta relação com os espíritos me levam a duas questões: coragem e fé. Quando nós falamos de coragem, geralmente nós nos lembramos de atitudes heróicas, da coragem de fazer algo que estávamos temendo, de fazer algo que seja identificado pela sociedade como um ato corajoso. É também isso, mas será que é só isso? Será que é deste tipo de coragem que nós estamos mais precisando na sociedade moderna?
Quando eu penso na coragem, eu penso em uma coragem mais fragilizada. A coragem, por exemplo, de você não revidar uma provocação. No trânsito, por exemplo, é muito mais fácil você xingar alguém no trânsito do que ter a coragem de se calar. A coragem de falar baixo enquanto uma outra pessoa grita. A coragem de mostrar uma fragilidade, um medo, uma vulnerabilidade. Tenho a impressão de que a sociedade ela está precisando muito destes seres corajosos em se mostrar mais vulneráveis para serem mais fortes emocionalmente, mais fortes espiritualmente, mais fortes no seu ser integral. A coragem de olhar para si, reconhecer suas vulnerabilidades, talvez seja uma das formas de nos aproximarmos mais e mais com aqueles espíritos ou pessoas que realmente podem significar a nossa existência. E vejam que interessante. Quando eu me fragilizo, eu me fortaleço. Quando eu me mostro vulnerável, eu me aproximo daqueles que podem fazer a minha existência mais fácil. Termos coragem. Coragem até de ter fé. Porque nós estamos vivendo tempos desafiadores. Até para ter fé, nós precisamos de coragem. De coragem de colocar nas mãos de Deus aquilo que nós não conseguimos entender, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos na certeza, na confiança, na fé de que o melhor para a nossa vida acontecerá, ainda que eu não compreenda. Ainda que eu não entenda o caminho da solução que está sendo apresentada. Muitas vezes nós rezamos, oramos, pedimos a Deus para que a nossa vida tome um rumo melhor, que nos ofereça um melhor conforto, um melhor bem-estar. Daí, nós colocamos na mão de Deus. No entanto, as coisas vão acontecendo e por não entendermos, nós não aceitamos o caminho que nos é apresentado. E muitas vezes este é o problema. Talvez, se todas as vezes que abrirmos o nosso coração em um momento de fé para Deus, daí o que acontecer adiante, acreditarmos, ouvirmos a voz do nosso coração e deixarmos fluir, talvez a gente chegue do outro lado da estrada
com menos dor, com menos sofrimento, com menos ranger de dentes. Mas para isso é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de caminhar por uma estrada desconhecida. É preciso acreditar que nunca estamos sós. É preciso ouvir as nossas companhias. O sino que toca dentro de nós e diz: é por aqui, este é o caminho. Nunca estamos sós. É preciso ter coragem para ter fé, acreditar em Deus e em nós mesmos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.